Olá! Estamos num período em que muitas pessoas traçam ali seus objetivos, suas metas, seus sonhos para realizar durante esse período. Mas as exigências do dia a dia, do cotidiano, tornam as coisas um pouco mais difíceis. E é aí que muitas pessoas desistem. Estudos da neurociência nos mostram quais são as atitudes que vão fazer a diferença para aquelas pessoas que realizam, daquelas pessoas que deixam as coisas pelo meio do caminho. E é sobre isso que nós falaremos hoje. Eu trago aqui 5 atitudes que você pode trazer, que vão lhe ajudar a conquistar esses objetivos, essas metas e esses sonhos. Mas antes de continuar, eu quero primeiro lhe agradecer por assistir o vídeo e lhe convidar a se inscrever no canal. Aqui é um espaço onde nós falamos sobre desenvolvimento e crescimento profissional. E se você entende que esse tema é importante, se interessa pelo assunto, inscreva-se no canal, ative as notificações ali no sininho e venha participar conosco. Não perca nenhum vídeo novo. Mas vamos às 5 atitudes que você pode elaborar para atingir as suas metas e os seus objetivos. A primeira, a ilusão da multitarefa. Muitos de nós acreditamos que fazer várias coisas ao mesmo tempo nos torna produtivos. Mas a neurociência já comprovou que o cérebro tem dificuldade de desenvolver mais de uma atividade ao mesmo tempo. O que ele faz é deslocar a atenção de uma atividade para outra. E quais são as consequências disso? Vamos tomar como exemplo aquela pessoa que abre várias abas ali no computador para trabalhar. Abre ali a aba das suas atividades, a aba com e-mail. Então ela faz ali um pouquinho das suas atividades, aí daqui a pouco vai olhar se tem algum e-mail importante e volta depois para a sua atividade. Imagine você fazendo isso várias vezes ao dia. O que acontece com o seu cérebro? Ocorre um desgaste do córtex pré-frontal, que é a estrutura do cérebro responsável pela atenção. Então, quando você fica mudando a sua atenção, o direcionamento da sua atenção, o seu córtex pré-frontal está trabalhando mais e ocorre esse desgaste. Além disso, quando você fica mudando o foco da sua atenção, o cérebro ele leva um tempo maior para retomar a atenção da atividade que você estava fazendo. Então, eu estou aqui na aba da minha atividade no computador. Aí paro, vou ler os e-mails. Quando eu volto para a minha atividade, o meu cérebro leva um tempo para retornar essa atenção. E é aí que podem acontecer alguns erros, alguns esquecimentos e o retrabalho. E você chega ao final do dia mais cansado. Por quê? Você faz a mesma coisa por várias vezes, vai acontecendo o desgaste cada vez maior do seu córtex pré-frontal e você vai tendo cansaço mental. Isso sem falar no grande distraidor de atenção, que é o celular. Toda hora a gente quer ver quais são as notificações que estão chegando, o que está acontecendo. Então eu paro a minha atividade e vou olhar o celular, depois vou olhar o e-mail. Olha quanto rodízio de atenção eu faço ao longo do dia e provocando esse desgaste do córtex pré-frontal. Por isso que é importante você ter a segunda atitude, o foco, direcionar a sua atenção para uma coisa de cada vez. Quando você faz isso, o seu cérebro foca, ele distribui a atenção para aquela atividade, você terá possibilidades bem menores de cometer erros, de esquecer alguma coisa e fazer um trabalho de maior qualidade, dentro de um tempo menor. Então, o seu cansaço, ele fica menor, você fica mais leve, porque você está focando em uma coisa de cada vez.
E como é que você pode fazer isso? Priorizando as suas atividades. Então, comece priorizando aquelas atividades urgentes, aquelas atividades que estão com prazos vencidos, com prazos a vencer e que você tem que fazer com urgência. Depois, as atividades importantes, aquelas atividades que são as atividades que, se você não fizer, vão comprometer a realização do seu trabalho, do seu desempenho. E por último, as atividades corriqueiras, aquelas que você tem que fazer, mas que você possa fazer com calma. Quando você faz isso, você vai distribuindo a sua atenção de forma equilibrada dentro das suas atividades. E claro, separe ali as distrações, o celular, o e-mail, a conversa com o colega. É claro que tudo isso é importante, mas você estabelecer critérios para acessar a cada um vai ajudar no seu foco, no direcionamento da sua atenção. E aí, você vai conseguir fazer a terceira atitude, que é o pensamento crítico. O que é o pensamento crítico? Nós hoje temos que estar ali recebendo informações a todo momento. Sejam as novidades da sua área, o que está acontecendo na economia, no meio ambiente, nos meios sociais, dentro da sua cidade, dentro do seu estado, do seu país, ou até do mundo. E é muita informação que chega. Como lidar com isso sem ter o estresse emocional? É preciso desenvolver o pensamento crítico para você entender o que realmente, dentre todas aquelas informações que chegam, é importante para o desempenho do seu trabalho e da sua vida. O que realmente lhe interessa? Para isso, você precisa ter o conhecimento das coisas, do que está acontecendo, para você estabelecer os critérios, a crítica do que realmente é importante ou não. Por exemplo, começando o ano, estamos aí com várias legislações novas entrando em vigor. Você conhece essas leis novas? Quando você conhece, você vai conseguir fazer o pensamento crítico e entender o que realmente de todo aquele contexto é importante para você absorver. E como é que eu adquiro conhecimento? Tem que fazer cursos miraculosos? Hoje você tem vários fatores disponíveis para você acessar o conhecimento. Você tem aí vídeos, você tem livros, você tem palestras, workshops, podcasts, entrevistas. Olha quantas coisas você pode participar, assistir, para você adquirir conhecimento e poder desenvolver o seu pensamento crítico. É claro que você tem que estabelecer ali os limites, né, do que você vai fazer, de como você vai fazer para adquirir esses conhecimentos, para estabelecer o pensamento crítico. E para isso, você precisa desenvolver a quarta atitude, que é o quê? Desenvolver a inteligência emocional, para que você tenha o equilíbrio emocional para lidar com todas essas novidades. O cérebro humano, ele é feito para lidar com pequenos surtos de estresse. Mas quando as coisas se tornam muito pesadas, o cérebro ativa um modo sobrevivência e libera ali os hormônios do estresse, que é o cortisol e a adrenalina. E aí você fica ali pensando só naquele problema. A atenção se volta só para aquela ameaça. Você já passou por isso, de ter um problema e ficar ali com a atenção só no problema? E aí o que acontece? Você fica com dificuldade de pensar, de raciocinar, de organizar, de criar. O foco, a atenção está no problema e você fica com dificuldade de estabelecer a solução, porque você está com as outras funções do córtex pré-frontal comprometidas. Então, quando você trabalha o seu emocional, você consegue lidar melhor com isso. Você não deixa que a emoção domine a razão.
que é quando acontecem ali as decisões equivocadas e os conflitos desnecessários. Você consegue estabelecer um equilíbrio emocional para lidar com as diversas situações. E vou lhe falar, desenvolver esse equilíbrio emocional, aprender a usar as emoções de forma inteligente, não acontece de um dia para o outro. É um trabalho de observação diário e constante sobre você e o que acontece ao seu redor. Você se observar o que foi que naquele dia me provocou a raiva. O que foi que naquele dia me provocou medo, me provocou tristeza, alegria, e assim você vai conhecendo o seu funcionamento emocional e aprendendo a lidar de forma inteligente com as suas emoções. E o que sustenta tudo isso? A quinta atitude: cuidar da sua saúde física, mental e emocional. Praticar exercícios físicos. Os exercícios físicos liberam os neurotransmissores aí do prazer, da satisfação, mas você tem que ter uma frequência, não é fazer uma atividade hoje e daqui a uma semana. Você tem que ter uma regularidade para usufruir do benefício da liberação desses neurotransmissores do bem-estar. Para isso, você precisa dar continuidade na sua atividade física. Uma sugestão: busque fazer o quê? Fazer uma atividade que lhe dê prazer. Ah, eu gosto muito de caminhar. Então faça caminhadas. Por quê? Porque aí o seu cérebro vai entender que aquilo lhe dá prazer, lhe dá satisfação, e a possibilidade de você ter uma maior frequência naquela atividade é bem maior. Exercícios mentais. Como os músculos, o cérebro precisa ser trabalhado. E aí você pode fazer coisas diferentes da que você está acostumado a fazer. Coisas simples, por exemplo, eu gosto muito de ouvir rock. Então, que tal de vez em quando ouvir uma música clássica para você trabalhar ali as estruturas do seu cérebro, para você prepará-lo para coisas diferentes? Quando você estiver no caminho, observe quais são as estruturas e as cores daqueles edifícios, daquelas edificações que estão no caminho. Tem muitas árvores? Não tem? É muito trânsito? Tem muitas pessoas? O que acontece com mais frequência? Isso faz o quê? Faz você trabalhar a sua atenção, o seu foco no que está acontecendo. E aí você vai diminuindo aquela questão de pensar no que vai acontecer. Então, quando você treina a atenção, o seu cérebro focar ali no presente, vai lhe ajudar a estabilizar as suas emoções. Alimentação. O que você anda ingerindo? Quais são os nutrientes que você encaminha, está enviando aí para o seu organismo, para o seu cérebro? Então, uma alimentação saudável é essencial. E uma boa noite de sono. A boa noite de sono, quando a gente dorme, acontece uma faxina dentro do cérebro. E é por isso que quando a gente acorda revigorado, mais bem disposto, porque a gente teve uma boa noite de sono e essa faxina limpou aqui o seu cérebro, tirando as coisas que não serviam mais, para que você possa enfrentar um novo dia com mais disposição. Então, você trabalhar aí a sua saúde física, mental e emocional vai lhe ajudar a construir as outras atitudes, que é sair da multitarefa e trabalhar o seu foco. E também o conhecimento para estabelecer o pensamento crítico. Quando você trabalha os 3 eixos, físico, mental e emocional, você constrói a sua estrutura para lidar melhor com todas essas atitudes. Você constrói uma vida mais leve, uma vida mais saudável, tanto físico quanto mental e emocional. E então, de 0 a 10, quanto você está disposto a construir essas atitudes
e atingir os seus objetivos, as suas metas e seus sonhos. E se você quiser conhecer como você está preparado para realizar essas atitudes, para desenvolver e atingir os seus projetos, faça uma análise de perfil comportamental. É só você clicar no link e eu terei imenso prazer em conversar com você. Bem, se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like, compartilhe, vamos levar essas informações para mais pessoas e também você me ajuda a crescer o canal. Eu fico muito grata por isso. Eu fico por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Tchau!